Olha que fantástico esse Salmo 51, Davi, quando o profeta Natan acusa Davi de ter cometido adultério. E nesse momento aqui, Salmos, ele vai, perdão, Davi, ele vai e faz uma oração. Olha para você ver que interessante essa oração. Essa oração aqui, ela é para todas aquelas pessoas que cometeram pecado, mas ao mesmo tempo mostra que Deus é misericordioso para perdoar. Mas em quais situações? Você vai aprender aqui no Salmo 51, que diz o seguinte: Ó Deus, dá-me perdão por causa do teu grande e fiel amor. Apaga a terrível mancha dos meus pecados pela tua misericórdia. Ou seja, a pessoa é perdoada pela misericórdia de Deus, não por merecimento. Ou seja, você pode ter cometido o pecado que for, desde o pecado pequeno a um pecado grande. Ah, Nádia, mas o que eu fiz é muito grande. Não interessa. É a misericórdia de Deus, ela é maior do que o pecado que você cometeu, tá? Limpa-me completamente da minha culpa. Deixe-me limpo de pecados. Você vê que Davi pediu para Deus tirar dele tanto a sujeira do pecado, como também a culpa por ter pecado. Você pode ter aquela pessoa que pecou, mas você não consegue se livrar da culpa. Peça isso para Deus, que Deus ele pode te ajudar nisso também. Ele fala assim, ó: reconheço que pequei vergonhosamente, o meu pecado me persegue dia e noite. Aqui ele está falando que reconhece que pecou, ou seja, ele reconheceu. Ele se humilhou, sabe? Se você tá, eu pedi perdão porque tenho que pedir, não. Você realmente precisa estar arrependido. Pequei contra ti, somente contra ti. Eu sei que condenas o mal que cometi. Ou seja, Deus, ele não condena você, ele condena o mal que você cometeu. Tu tens toda a razão em me castigar, porque o salário do pecado é a morte. Nádia, que tipo de morte? A separação de você com Deus. Você vê que a consequência, todo pecado tem uma consequência natural. E ele fala que é natural, não é que Deus castigou, mas é a consequência natural. O teu julgamento é perfeitamente justo. O fato é que nasci pecador, sim, desde o momento em que minha mãe me deu à luz. A tua vontade é ver a verdade no coração do homem. Por favor, ajuda-me a conseguir tua sabedoria no meu coração. Ensina-me em particular. Você vê que aqui Davi está falando com Deus. Deus, faz um tete a tete comigo, conversa comigo, mas por favor, não deixe de conversar comigo. Isso é uma coisa que a maioria das pessoas precisa, principalmente quando elas se sentem julgadas e condenadas por algo que ela cometeu. Esse 7 aqui mostra que Davi ele sabia do sacrifício de Deus, o significado da purificação. Hoje nós somos lavados e purificados pelo sangue de Jesus. Ele naquela época ele sabia do pecado, né, da purificação por meio de sacrifícios, mas que hoje, graças a Deus, nós temos Jesus como nosso purificador, né? Limpa-me com sangue purificador e ficarei puro de verdade. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Agora que já me castigastes, sei que na verdade não é Deus que castigou ele. Na verdade, a consequência natural dele. Porque ele sente o seguinte: quando você peca, você fica longe de Deus. E essa distância de Deus parece um castigo, porque é horrível essa sensação de distanciamento de Deus. E você pode se aproximar dele de novo, fazendo uma oração como essa. Não necessariamente essa, mas você pode ler esse salmo mais de uma vez e pedir Deus depois com suas próprias palavras. Fazendo todo o meu corpo sofrer, devolve-me a alegria que eu tinha antes. Uma pessoa que comete pecado, ela perde a alegria. Por que ela perde a alegria? Porque aquela culpa, aquele anseio, aquele distanciamento de Deus causa muita tristeza, faz ela sofrer. Gente, se relacionar com Deus, viver com Deus em santidade é a melhor coisa do mundo. Não fiques olhando os meus pecados.
apaga as minhas falhas todas. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Coloca dentro de mim pensamentos e desejos limpos e sinceros. Não me abandones, não tire de mim o teu Espírito Santo. Nossa, é lindo isso, né? Você vê que o que Davi mais queria era estar de acordo com a vontade de Deus. O que Davi não queria que Deus tirasse dele de forma nenhuma o Espírito Santo. A dependência de Davi de Deus é uma dependência que todos nós devemos ter. Ele fala assim, ó, dá-me de volta a alegria da tua salvação. Dá-me o desejo sincero de te servir. Você vê que a pessoa, quando ela peca, ela se sente condenada. Ela acha que ela vai para o inferno. Se você cometeu o pecado agora e acha que você vai para o inferno, o único que pode tirar essa tristeza de você e te dar a alegria da salvação é Deus. Ele fala assim, olha, dá-me o desejo sincero de te servir. Quando você não vive em pecado, você está servindo a Deus. Você viveu uma vida com retidão, em obediência, você está servindo a Deus. Você se entregar a Deus, você está servindo a Deus. É uma maneira também de servir. Atenção, essa não é a única, tá? Assim poderei ensinar teus caminhos a outros pecadores e eles voltarão a ti arrependidos. E exatamente isso, Deus, ele perdoou Davi. E Davi escreveu esse salmo mostrando como Deus pode perdoar você. Como Deus pode colocar você de volta no caminho dele. Como Deus é misericordioso com você, assim como foi na vida dele. Deus é maravilhoso, não só com Davi, mas ele é maravilhoso com você também. Ó Deus, meu Salvador, livra-me da culpa deste crime. Então cantarei louvores a ti. Abre, Senhor, os meus lábios e contarei ao mundo a tua justiça e o teu perdão. O que desejas de mim não são belos atos religiosos, trazer ofertas queimadas e... Deixa eu abrir aqui a página. E sacrifícios. Se fosse esse o teu padrão de justiça, eu já teria trazido muitas ofertas. Deus, ele está procurando, não é oferta, não é seu dinheiro. Deus está procurando o quê? Aqui no 17 ele fala, o que realmente exiges do pecador é um espírito humilhado. Tem um versículo que fala assim, ó, os que se humilham serão exaltados. Ou seja, você se humilhar na presença de Deus, Deus ele vai te levantar desse pó, dessa situação que você está. Tu não desprezarás a pessoa que tem o coração arrependido e muito triste por causa do pecado. Você vê que a condição para você conseguir o perdão, o que Deus realmente procura numa pessoa que cometeu pecado, é uma pessoa que tem um espírito humilde, uma pessoa que tem um coração arrependido e triste por causa do pecado. Senhor, continua a mostrar amor para com o povo de Israel, porque aqui ele já está pedindo para o povo dele, porque ele, como rei, ele não queria que aquelas pessoas fossem atingidas pelo pecado que ele cometeu. Então, ele também pensou no próximo. Então, esse salmo aqui, Salmo 51, eu li na versão A Bíblia Viva, mas você pode ler em outras versões também. E eu falo com você que é fantástico para todo aquele que se sente condenado. Manda esse vídeo para aquela pessoa que pecou, ou para aquela pessoa que está mal na presença de Deus. Esses salmos podem ajudar muito ela.